Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a entrada do Sol no signo de Sagitário, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai ter a entrada do Sol em Sagitário, tá? Lá pelas 22h36 aproximadamente. Então, no final do dia 21. Bom, aqui a gente tem uma energia sagitariana bem forte, então o Sol entrando no signo de Sagitário na casa 5, que é a casa de Leão, um mapa com bastante fogo. Marte em Sagitário, Juno em Sagitário, Lua em Sagitário, todo mundo aqui dentro da casa de Leão, que é uma casa de fogo, assim como o Sagitário, né? Mas esse mapa, ele vem aí de uma... É um Sol que entra em Sagitário vindo de uma Lua nova no grau 28 de Escorpião. Então, é um Sol que chega em Sagitário bastante tocado, bastante sensibilizado aí pela Lua, tá? Claro, é natural que um Sol em Sagitário, né? O Sagitário vem depois de Escorpião. Então, o Sol, ele sempre chega em Sagitário após atravessar aí o signo de Escorpião, passar por mudanças, passar, às vezes, por turbulências, e Sagitário é um signo bastante associado a comemorações, celebrações, alegria, né, um otimismo, um alto astral, né, muito visível, muito forte. E sim, esse mapa, né, um Sol de casa 5, um Sol em Sagitário de casa 5, ele vai ter aí uma energia muito alegre, sim, mas aqui não é um mapa tão eufórico quanto muitas vezes o Sagitário tá? Assim, sai um pouquinho aqui daquele tradicional do Sagitário, porque ele tá muito sensibilizado pela Lua. É um mapa de ascendente em Câncer, com Júpiter, que é o regente de Sagitário, em Câncer, na casa 1. Um Mercúrio, uma Vênus e uma Lilith em Escorpião dentro da casa de Câncer, dentro da casa da Lua, um Plutão de casa 7, casa de Libra. Então aqui a gente tem um Netuno abrindo a casa 9, que é a casa de Sagitário, muitos pontos de sensibilização aqui nesse mapa de entrada do Sol em Sagitário. Tudo bem, um Sol de casa 5 é sempre um Sol, ainda mais sagitariano, com Marte aqui dentro, Lua, que vai ter muito em mente a realização dos seus desejos, assim, daquilo que eu quero para minha vida, aquilo que eu defini, mas é um mapa que é muito positivo aqui essa sensibilização toda canceriana e da Lua que tem aqui nesse mapa, porque o Sagitário, muitas vezes, se a gente pensa nos signos de Sagitário puro, sozinho, ele pode, assim, se deixar levar muito, sem ter muito parâmetro, aquela coisa assim, eu vou indo e depois eu vejo onde é que eu fui parar, se eu fui parar lá, se eu fui parar cá. Ele vai indo. O Câncer aqui, ele dá um parâmetro para esse Sagitário. Ele ajuda ele a tomar decisões. E eu tenho a sensação que esse mapa aqui, até pelo desenho dele, é um desenho concreto. Eu tenho a sensação que esse Sagitário, esse Sol aqui, ele chega muito decidido, assim, ao que ele quer. Muito certo, eu quero ir para lá. E eu sei por que eu quero ir. E vai ter muito a ver, sim, com questões sentimentais, talvez amorosas, talvez familiares, com afetos, com relacionamentos. Eu sei por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou seguindo esse caminho. Por que eu escolhi esse caminho aqui e não outro. Sagitário é um caminhante. E é isso que eu digo. O Sagitário sozinho, ele é meio nômade, assim. Ele é uma coisa meio cigana, no sentido de nômade, né? De tipo, eu tô caminhando pra cá porque sim. E aí eu parei aqui, fiquei um tempo aqui, depois eu fui pra lá, encontrei umas pessoas pelo caminho, já tomei outro rumo. Ele vai indo. E isso é da energia sagitariana. E
balanceada aqui por essa energia, equilibrada aqui por essa energia de Câncer, me parece uma combinação bem interessante, tá? Câncer e Escorpião também, né? Signos de água aqui muito fortes. O Netuno em Peixes, dentro, abrindo a casa de Sagitário, né? Aqui uma energia, assim, de... sim, com a vitalidade do fogo sagitariano, da casa 5, aquela alegria, aquela harmonia, mas não é uma energia aqui eufórica, não é uma energia descontrolada, não é uma energia, sabe, não é aquele Sagitário puro que às vezes a gente está acostumado, aquele Sagitário clichê, sabe, que a gente está acostumado a ler sobre, aquelas características tradicionais do Sagitário, elas estão aqui bem mescladas com a água. E aí é isso, água e fogo é uma mistura um pouco inusitada, mas ela é interessante porque a água, ela vai apagando, e aqui me parece isso, ela vai apagando labaredas desnecessárias. É um Sagitário mais centrado aqui, mais concentrado, menos afoito, menos assim, espalhando brasas e labaredas e fogo por onde não precisa. É uma coisa um pouco mais, eu não sei se sóbrio seria a palavra, porque não é um mapa, esse é o ponto aqui, ele continua sendo um mapa alegre, um mapa de alto astral, todas essas características sagitarianas, elas continuam aqui. Mas ele é um pouco mais... que é isso, assim, não é comedido, não é sóbrio num sentido de fechado. É num sentido de... como eu sei exatamente o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, o porquê que eu tô caminhando no caminho que eu tô caminhando. O meu foco, ele tá nisso. Ele tá em fazer o que é melhor para isso aqui que eu tô fazendo. Então... se ele não é um Sagitário despreocupado e totalmente assim, desfocado com coisas que não interessam a ele nesse momento. Então sim, a casa 5 ela vem bem nesse sentido, vamos colocar assim, no melhor sentido assim daquilo que muitas vezes a gente entende como egoísmo, e que essa coisa do leão de assim, eu tô focado naquilo que é prioridade para mim, naquilo que é o melhor para mim, para minha família, para os meus filhos, para as minhas relações, enfim, para as minhas pessoas. Eu tô focado nisso aqui. Se isso aqui que eu estou focado, espalhar labaredas, chamas, tudo certo. Agora, o foco aqui não tá em espalhar o fogo, que é um dos focos do Sagitário, é função do Sagitário. Só que é como se ele tivesse pegado essa função agora e direcionado para algo muito específico. Então, assim, se o mundo externo olhar, e provavelmente vai enxergar, vai ver acontecendo, mas não é assim, não é porque o Sagitário quis que o mundo externo visse, sabe, porque ele tá querendo que algumas pessoas enxerguem aqui, ou sei lá, não é por esse motivo. As pessoas vão enxergar, o mundo externo vai enxergar, vai ficar sabendo de algo que está acontecendo, assim, naturalmente, porque ele está muito concentrado ali fazendo, né? E não que isso seja algo, não que esse espalhar o fogo seja algo negativo, não, faz parte da função do Sagitário. Esse chamar a atenção para coisas, é isso que o Sagitário faz. O Sagitário, ele fica sabendo de algo muito legal e ele fala. Nossa, tu viu isso aqui que tá acontecendo? Tu viu que não sei o que dizer? Ele tem muito isso, assim, essa coisa de encontrar coisas que ele acha interessante, que ele acha legal, e querer mostrar, querer falar sobre. Sim, faz parte dele. Mas é como se nesse momento aqui, esse mapa, ele tá... É um Sagitário que continua fazendo isso, mas com um grupo mais restrito de pessoas que ele entende que é onde ele deve focar nesse momento. Que é a prioridade dele nesse momento, é onde a energia dele vai estar. E aí ele também vai se dar conta que a energia dele é tão forte que mesmo quando ele está super concentrado, o entorno continua prestando atenção nele, continua observando aquilo que ele está fazendo e se interessa por aquilo que ele está fazendo, e talvez venha perguntar coisas para ele sobre
projetos, ou enfim, coisas que ele esteja fazendo, mas é de um lugar mais concentrado. É por isso que eu digo assim, não é sóbrio, não é fechado num sentido mais capricorniano, talvez, aquela coisa mais dura, mais rígida, mais assim, não, mas como tem o escorpião, ele tem um pouco esse aspecto mais reservado, né, que vai sim dar uma coisa, mas é uma reserva aqui num sentido, não é uma reserva num sentido de quero me fechar para o mundo, é pura e simplesmente porque a fase da vida que eu tô vivendo, o momento que eu estou vivendo, me demanda isso, e faz sentido para mim esse foco, essa concentração, esse lugar de prestar mais atenção aqui naquilo que é importante para mim nesse momento. Tá? Então, é uma entrada de um Sol em Sagitário aqui mais menos, talvez, assim, menos aquele tradicional do Sagitário que a gente está acostumado aquelas características que a gente está acostumado a ler sobre, né, e a colocar no signo de Sagitário, por mais que seja um Sagitário aqui bem forte na casa 5, mas é isso, essa força toda focada a favor aí de um caminho, de um rumo, de uma trilha que essa pessoa, né, e aí para cada pessoa isso vai acontecer de maneira distinta, mas é focado naquilo que a gente está fazendo nesse momento, né, então é uma energia aí, uma energia sagitariana concentrada, nossa. Aqui, assim, a pessoa, se ela precisar, o que ela precisar fazer para alcançar aquilo que ela quer, para ver, para desenhar o futuro, Urano continua aqui em oposição ao Sol, né? Dentro, abrindo a casa dele, que é a casa 11, casa do futuro. Aquilo que eu precisar fazer para ter aquele futuro que eu imagino, que eu idealizo, eu vou fazer, eu tenho força para fazer, eu tenho energia para fazer, e eu tenho tudo que eu precisar para fazer isso acontecer. Esse é o foco dessa entrada desse Sol em Sagitário nesse ano. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês.